Olá, eu sou Mônica Bento e estou compartilhando o livro da Viviane Martinello, Mulheres Enraizadas. Estamos na semana 5, que fala sobre nutrindo as suas raízes. A leitura bíblica é Lucas, do 6 ao 9, Lucas 13, do 6 ao 9, quando fala sobre aquela árvore que não estava dando frutos e o dono da vinha decidiu cortá-la. Mas o jardineiro pediu mais um tempo que ele iria tratar das suas raízes. E aí sim, se ela não frutificasse, ela poderia ser cortada. O jardineiro, como vocês já devem imaginar, é Jesus. E aí, ele não está disposto a simplesmente cortar essa árvore, que somos nós, né? E aí, então, vem essa questão da poda, das raízes, do adubo, da preparação para que essa árvore volte a ser frutífera. O consolo está no fato de que ele quer nos cuidar. Ele quer nos preparar, ele não quer simplesmente acabar, né, com a nossa história. Ele quer continuar investindo em nós. Não tem um final da história, né? Aqui na Bíblia não diz se a árvore voltou a frutificar ou se ela foi cortada. E talvez isso seja proposital, no sentido da gente se colocar nessa história e a gente escolher esse final. Podemos nos deixar ser transformadas por esse jardineiro ou realmente, né, deixar de dar fruto. Gente, lá no dia 30 fala assim: expondo as minhas raízes. Porque no próprio versículo lá bíblico, o jardineiro propõe pegar uma pá, né, e cravar ela no solo. O jardineiro está disposto a expor aquela raiz, né, que provavelmente é a causa da falta de frutos. O expor, ele tem uma medida certa. É necessário sim cavar e tratar lá na raiz. Então vir para fora para que aquilo seja curado, né? Trazendo para alguns processos que a gente precisa viver de cura, né? De traumas, de situações do passado. Por outro lado, existe uma medida no sentido de que a gente tem que tomar cuidado na exposição. Ela inclusive fala sobre as redes sociais, sobre aquilo que a gente leva, né, para a nossa imagem, de que forma que a gente expõe a nossa família, as pessoas que a gente ama e até mesmo os sofrimentos, né, com que tipo de pessoas a gente compartilha, a gente abre as nossas dificuldades. Tem um trecho aqui que eu gostaria de ler para vocês. Se você tem algo escondido que precisa ser confessado, este é o momento. Deixe o jardineiro escavar ao redor das suas raízes e traga para fora o que está encoberto. Ele não as deixará à mostra para sempre e nem o fará para constrangê-la. O jardineiro deseja sará-la. Um pouco mais à frente, depois, né, do jardineiro ter escavado e a raiz ser exposta, entra a questão do adubo. E o primeiro adubo é o perdão. Antes do perdão, ela fala sobre uma situação de ofensa, não foi nem com ela, foi com uma amiga, e ela ficou muito irritada, né? Sentiu muita injustiça com aquela ofensa e tentou, no ímpeto, defender a amiga, e foi onde o pai dela sabiamente chamou e falou que não era para ela se envolver, porque a pessoa que é ofendida, ela sofre e depois ela fica bem. Mas a pessoa que ofende, ela vai precisar tomar uma nova atitude, né? Ela vai precisar pedir o perdão. Até então, se ela não fizer isso, aquilo vai ficar ali dentro causando um dano. Realmente, a pessoa que ofende, ela sofre mais e o prejuízo é maior para quem ofende do que para quem é ofendido, por incrível que pareça. E ela concordou e, de fato, depois a solução veio e ela não precisou interferir e a própria pessoa conseguiu pedir perdão. E falar sobre perdão é muito difícil. Até essa semana eu estava ouvindo um podcast do Brunecast, entrevistando o Luciano Camargo, e ele também falou sobre o perdão, que a verdadeira conversão dele foi quando ele entendeu o perdão. Aí veio até, né, ele conta que vieram situações até da infância dele, de mágoas, de pessoas que fizeram mal para ele, colega na escola, pessoas que ele nem convivia mais e que aquilo ainda estava ali machucando.
E aí ele entendeu o perdão e aos poucos foi se libertando. Trazendo aqui para o livro, a importância é a mesma, tá? Ela usa uma frase assim, ó: não vou mentir, perdoar é duro e custa muito. Nossa natureza clama por justiça e não quer sair perdendo. Não desejamos que o mal triunfe e nos deixe com a sensação de desamparo. Então, a pergunta que fica é: será que somos capazes de permitir que o Senhor nos defenda? Será que podemos perdoar os que nos causaram tanto sofrimento e nos recusar a devolver o mal com o mal? Qual é a nossa reação diante das ofensas que recebemos? Estamos nos aproximando do caráter de Cristo ou temos respondido com atitudes mundanas? O perdão é adubo que fortalecerá as nossas raízes. Deixe o Pai fortalecê-las hoje. Perdoe! Uma outra visão de adubo é o passado, e ela faz uma referência de que o adubo é um material orgânico, mas que já morreu, né? E depois dessa morte ele começa a ser usado para produzir uma nova vida fora dele. E isso ela fez referência com as nossas experiências do passado. Realmente, as vestes do passado já não nos servem mais. Só que tudo aquilo que a gente viveu, as experiências, as dores, os processos, as curas e até mesmo as dificuldades e sofrimentos, e isso ainda pode estar causando alguma dor internamente, mas tudo isso é adubo para que essa raiz seja tratada, né? O Senhor usa esse nosso passado, trata, né? Recupera, cura, sara, para que a gente tenha uma nova perspectiva diante daquele caos que a gente viveu. Já chegando ao final, bem acompanhada, ela traz o contexto daquela árvore, acredito que seja aqui a figueira, mas ela estava rodeada por uma parreira, né? Era um vinhedo, e ele não estava dando frutos, então ela faz referência ao ambiente. Ela até usa uma expressão muito legal aqui, ela costuma dizer que as pessoas que estão indo para o mesmo lugar acabam se encontrando, né? Que o Senhor nos apresente as amigas dele para nos ajudar a viver essa trajetória de frutificação. E por outro lado, também tem um aspecto negativo, que seriam pessoas que nos afastam, né, do nosso processo de cura, que atrapalham e que, assim, num primeiro momento, a nossa religião faz ver assim, precisamos acolher as pessoas, precisamos ajudar a todos, e de fato, né, essa é um propósito do cristão, a ajudar as pessoas, mas fazer alguns filtros, né, porque existem pessoas que não querem melhorar. Ela até coloca aqui, ó, que não tem os mesmos princípios que os nossos, que o resultado é atraso, estagnação e até mesmo regressão da nossa trajetória, né? Talvez para essas pessoas a gente possa continuar orando, mas não caminhar juntos, porque elas não vão nos ajudar a chegar onde a gente precisa. Chegamos ao final da semana 5, nutrindo as raízes, e o tema aqui do dia 35 é bem alimentada. Vocês até já devem imaginar sobre o que a gente vai conversar aqui. Claro que é sobre a gente estar sempre, né, em leitura bíblica, comendo, desfrutando, se deleitando da própria Bíblia, da palavra de Deus. Nada, nenhuma leitura, nenhum ensinamento, né, nenhum mentor pode substituir a leitura pessoal que a gente precisa fazer da Bíblia. Tá? Então ela traz aqui como o pão da vida, né, como o nosso alimento, importância, né, de a gente se nutrir, se a gente está falando de uma raiz curada, né, adubo, para depois a nossa posição de nos alimentarmos dessa palavra diariamente. Assim, conforme investe tempo na leitura da palavra e permite que ela entre em seu coração, você, suas falas e atitudes serão transformadas. E com isso poderá levar cura e nutrição a outros também. Venha, sente-se à mesa, existe um lugar só seu aqui, mas não se esqueça de vir com fome.